Salve, 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 nerds da peste! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rapadura Nerd, conteúdo Geek Nerd para todas as idades, diretamente de Fortaleza, Ceará para o Brasil e o mundo, através da plataforma YouTube. Se você ainda não é inscrito nessa bagaça, aproveita, se inscreva. Vamos aí chegar logo aí aos 25.100 inscritos, né? Obrigado aí a galera que tá chegando junto. Mesmo eu estando um pouquinho aí ausente por questões aí da coluna, né? Eu já expliquei isso aí em vídeos anteriores, mas estão acompanhando aí os shorts, né? Os shorts aí com memes, com animações de Acristão, pra a galera aí continuar curtindo e continuar acompanhando, beleza? Pô! Eu quero falar com vocês hoje aí a respeito do que aconteceu no final dos anos 90 para o início dos anos 2000 e que uma dupla russa, uma dupla russa virou o cenário musical de cabeça para baixo, trouxe aí uma revolução muito grande e também proporcionou, gente, o primeiro Pink Money da história da cultura pop. Pois é, muita gente aí, quando viu o clipe, né, da MTV Brasil, por exemplo, aqui no caso do Brasil, o MTV Brasil, pronto, muita gente aí enlouqueceu, gerou polêmica, gerou muito disse-me-disse. E o detalhe, nessa época, não existia a chamada militância, não preciso nem dizer o nome, né, pro YouTube não encher meu saco. Pois é, eu estou falando da dupla TATU, ou brasileiramente falando, Tatu. Pois é. Quando surgiu esse clipe aqui, que eu não vou colocar com áudio por conta dos direitos autorais, quando surgiu esse clipe aqui, que é o All the Things She Said da dupla, pronto, a internet virou de cabeça para baixo, mostrando ali duas adolescentes de traje escolar, aos 14 anos, 15 anos. Vamos dizer assim que estava aí tendo nesse clipe um relacionamento proibido. Ou seja, gerou uma repercussão muito grande. Mas essa dupla, ela, como eu falei, ela causou uma revolução muito grande no cenário musical. Eu vou trazer um pouquinho da história delas, né? Da TATU, ou vou chamar Tatu, que na verdade surgiu em 1999 com a dupla Lena Katina e Julia Volkova, que elas faziam parte de um grupo antes infantil chamado Neposed. É como se fosse um Trem da Alegria ou a Turma do Balão Mágico aqui no Brasil. E esse grupo, os integrantes, fazia sempre o rodízio, né? Porque quando eles começavam a crescer, tinha que ser trocado. E daí então os empresários Ivan Shapovalov e Alexander Voltinsky, por que nome russo é tão complicado? Me dizem. Eles tiveram a mente de criar um grupo. E ainda então fizeram uma audição com 400 garotas. E dessas 400 garotas escolheram a Lena Katina e a Julia Volkova, que já eram conhecidas na mídia por conta desse grupo infantil. E surgiu então a dupla TATU, que também foi um nome sugerido aí pelos empresários, né? Fizeram a dupla, surgiu o nome, né? É como se fosse a palavra em inglês Tattoo, né? De tatuagem. E aí começou a carreira da dupla, né? Das meninas, das adolescentes. E o primeiro hit que foi um papoco grande foi o All the Things She Said. Eu não preciso nem dizer porque vocês já viram, né? Elas fizeram vários shows, fizeram várias apresentações, sempre com a ideia de que a dupla tinha um romance proibido. Lembrando que a Rússia, no início dos anos 2000, segundo o canal Fefoverso, né, que eu dei uma assistida no vídeo dele para pegar um material bem interessante,
A Rússia naquela época não tinha tanta restrição pesada quanto hoje, né? E hoje a Rússia ela é mais pesada, ela é mais conservadora à risca. E gerou essa repercussão toda e já, vamos dizer assim, rotularam ela como uma dupla LGBT, das letrinhas, todo mundo já sabe, né? Pronto, aí elas fizeram sucesso, fizeram turnês, mas pelos bastidores tinham ali, vamos dizer assim, alguns arranca-rabos entre elas. E quando houve o término da dupla, o primeiro término da dupla, de 2011 para 2013, elas fizeram ali, vamos dizer assim, a revelação de que tanto Lena como a Júlia eram casadas. Casadas. Cada uma com seu marido. E isso gerou uma repercussão muito grande, porque já tinham comprado a ideia delas serem um casal. Mas isso daí foi ideia do empresário que gostava muito de polêmica, gostava muito de polemizar. E foi uma polêmica que acabou tendo resultado. Teve venda de discos, convite para apresentações, participações aí do MTV Music Awards. Ou seja, foi uma repercussão muito grande. Mas é como eu falei, a dupla também era cercada de bastante polêmicas, brigas. E brigas principalmente entre elas. Quando uma declarou, acho que a Júlia fez a declaração, sobre a carreira solo da Lena, que falou que era ridícula a carreira solo dela e por aí vai. Aí depois elas retornaram, retornou aos palcos, mas foi aquele retorno por livre e espontânea pressão. Tanto é que uma declarou que só estava ali para cantar a parte dela e acabou. Não queria mais ter contato ou coisa do tipo. Daí então se separaram, cada uma fez carreira solo, né? A Lena fez a carreira solo dela aí, em crescente, estava em crescente. Mas aí então agora, em 2025, o dueto decidiu aí voltar, né? Voltar ao TATU e eles fizeram apresentações aí, deixa eu colocar para vocês aqui na tela. Na tela para vocês aqui. Vou botar até no mute aqui, porque eu não sei se vai dar... Tá aqui a dupla de volta, né? Se reconciliaram. Inclusive, em 2014, a Júlia teve uma entrevista de televisão, né? Que teve falas que geraram polêmica. Aí, depois desse retorno, ela pegou... hoje em dia, né? Fazer aquele pagação de pedágio, né? Que, pediu desculpas e tudo, para ele parar. Mas... isso aqui pra mim não importa, o que importa é que essa dupla ela voltou. Tá aqui, eu vou tentar colocar aqui só o trechinho. Só esse trechinho aqui, ó. Pra quem tava achando que elas iam cantar em playback, show em playback, não, é com banda. Elas têm uma banda. E o TI2 ele é classificado como o gênero rock. Tá aí. E elas fizeram outros clipes também que fizeram sucesso, né? Que é o All About Us. Quase que não sai. E, inclusive tem uma versão desse clipe no YouTube que é a versão sem censura. A versão sem censura aí do All About Us, que repercutiu bastante aí na internet. Teve outros clipes também aí que repercutiram, sempre mantendo nessa pegada de que era uma dupla que tinha um romance proibido. Mas tudo era jogada de marketing dos empresários que acabou dando certo. Como eu falei, em 2025, no ano passado, elas anunciaram o retorno e estão de volta. E esse ano vão fazer aí apresentações aqui no Brasil. Aí eu pergunto para você acompanhava a MTV Brasil? Vocês gostavam aí da dupla, né, TI2 ou Tatu? Coloque aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, o que é que você vai fazer? Dá like! Se inscreva no canal e continue acompanhando as novidades aqui no Rapadura Nerd, conteúdo Geek Nerd para todas as idades. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fui! Valeu, nerds da peste!